Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. João capítulo 5, a partir do versículo 1. João capítulo 5, a partir do versículo 1. É aquela passagem do enfermo de Betesda, da piscina. Até na minha Bíblia, tradução da CNBB, está o enfermo de Betzata. É o nome que está escrito aqui, como o título dessa passagem. Diz assim: depois disso, houve uma festa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, em hebraico chamada Betzata. Ali ficava deitada uma multidão de doentes, cegos, coxos e paralíticos. Encontrava-se ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus o viu ali deitado e, sabendo que estava assim desde muito tempo, perguntou-lhe: queres ficar curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho quem me leve à piscina quando a água se movimenta. Quando estou chegando, outro desce antes de mim. Jesus lhe disse: levanta-te, pega tua maca e anda. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou sua maca e começou a andar. Aquele dia, porém, era sábado. Por isso, os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: é sábado, não te é permitido carregar a tua maca. Ele respondeu: aquele mesmo que me curou disse: pega a tua maca e anda. Então lhe perguntaram: quem é aquele que te disse: pega a tua maca e anda? Todavia, o que fora curado não sabia quem era, pois Jesus se afastara por haver muita gente no lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: olha, estás curado, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse enfermo, esse episódio que a gente encontra só no Evangelho de João. E é muito significativo isso, porque assim, o Evangelho de João, ele tem uma conotação um pouco diferente dos outros evangelhos. Desculpa. Não que ele seja superior, mas o intuito com que João escreveu o seu evangelho já traz um significado diferente. Os outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados evangelhos sinóticos, quer dizer, semelhantes. Por quê? Porque eles mostram, de certa forma, a vida corrida de Jesus, cada um com a sua intenção. Por exemplo, Marcos foi o primeiro evangelho escrito, mais ou menos no ano 45 da era cristã, ou seja, uns 15 anos mais ou menos depois que Jesus tinha dado a sua vida na cruz. Por que ele escreveu o evangelho? E ele escreveu uma forma corrida, uma vida corrida de Jesus. Porque já tinha se instaurado a perseguição aos cristãos. Então, até com medo, humanamente falando, né, Jesus falou que as forças do inferno não iam prevalecer contra a sua igreja. Mas Marcos achou importante escrever o testemunho dos cristãos, porque muitos estavam morrendo. Então, como é que isso vai permanecer? Como é que vai ficar esse legado de Jesus? Então, ele escreveu a vida corrida de Jesus, como testemunha para os cristãos, aqueles que estavam se convertendo ao cristianismo. Lá pelo ano 60, mais ou menos 45, você vê, 15 anos depois, lá pelo mais ou menos 30 anos depois da morte de Jesus,
Mateus e Lucas escreveram mais ou menos na mesma época os seus evangelhos. Eles pegaram o evangelho de Marcos como base, a vida corrida, tá? Para todos os cristãos. Só que Mateus, ele residia em Jerusalém, enquanto Lucas foi, junto com Paulo, a maior parte das missões de Paulo, para os pagãos. Então, Mateus escreveu aquela vida corrida, né? Mas com a conotação para os judeus que conheciam a lei antiga, conheciam os patriarcas da fé, que tinham um contato já pela religião judaica, conheciam um Deus vivo, um Deus que os tirou do Egito, toda a história, então já tinha contato com aquele Deus. Então Mateus escreveu a partir disso, escreveu para esse público que já tinha um conhecimento de Deus Pai de Jesus. E ali ele veio trazendo que Jesus era a promessa, que os judeus esperavam. Tudo. Lucas, na mesma época, escreveu também, mas com a conotação para os pagãos que não conheciam o Deus verdadeiro, que tinham cada um os seus deuses, tudo. Então, às vezes, escrevem, né, os mesmos feitos de Jesus, mas tem uma conotação um pouquinho diferente. Por isso são chamados evangelhos sinóticos. Os 3 são a vida corrida de Jesus. João escreveu seu evangelho lá pelo ano 90 da era cristã. Olha quanto tempo depois, mais ou menos 60 anos depois que Jesus morreu. João foi chamado discípulo amado. Provavelmente esse escritor do evangelho era o discípulo amado, aquele que reclinou sobre o peito de Jesus, aquele que, quando as mulheres falaram da ressurreição de Jesus, correu, chegou primeiro, esperou Pedro, entre os apóstolos, uma das primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus. Então, o evangelho de João é conhecido na teologia como o evangelho mais teológico. Volto a dizer, não é que ele é superior aos outros, cada um com a sua intenção. Mas João teve 60 anos para pensar, refletir, fazer todo um estudo do Antigo Testamento, relacionar com Jesus, né? E João, ele pegou como base os outros evangelhos, já tinha as cartas de São Paulo escritas, já tinha muita coisa escrita, ele pegou tudo aquilo como base, e ele trouxe somente, que ele chama de sinais, somente 7 sinais. No final do evangelho ele fala que Jesus teve muito mais feitos, que não caberiam em livro nenhum do mundo, mas ele pegou só 7 sinais. Por quê? Porque ele queria, com esses 7 sinais, mostrar um caráter, uma personalidade de Jesus. Não somente isso, a pessoa toda de Jesus através desses 7 sinais. Então, cada um dos sinais de Jesus no evangelho de João vai significar algo da divindade, algo da pessoa de Jesus. Por curiosidade, as bodas de Caná é o primeiro, de 2, versículo 1 a 11, traz que, o que ele quis dizer ali? É muito mais profundo do que Jesus, né, estava no casamento, Nossa Senhora adiantou os tempos, é muito mais profundo que isso. Ele está dizendo o seguinte: Jesus é o vinho novo, ele é a nova aliança, ele é a nova humanidade. Ali começa uma nova humanidade. Depois, Jesus cura o filho do oficial, capítulo 4, do 46 ao 54. Jesus é a palavra. Você vê que mesmo sob a distância, não importa o tempo e não importa a distância, Jesus falou: teu filho está curado, não precisa descer lá na tua casa. Jesus é a palavra, Jesus é a palavra que fez todo esse cosmos, fez todo o universo. Jesus, a sua palavra é que tem poder. Depois tem o caso de Betesda, que a gente está vendo aqui agora, vai dizer o quê? Jesus é soberano sobre a lei, era sábado, né? Jesus é soberano sobre a lei, e é Jesus que vem diante da acomodação, a gente vai trazer um pouquinho daqui a pouco, essa acomodação daquele paralítico que estava lá naquela piscina, 38 anos, é Jesus que vai até ele, é Jesus que vem à nossa humanidade enferma, é ele que vem por primeiro, a iniciativa é dele. Depois a multiplicação dos pães, do capítulo 6, de 5 a 13, Jesus é o pão da vida, Jesus é o alimento, né? Depois o andar sobre as águas, o Senhor é soberano sobre todas as forças da natureza. Depois o cego de nascença, Jesus é a luz do mundo. O andar sobre as águas, capítulo 6, 16 a 21. O cego de nascença, capítulo 9, de 1 a 7, Jesus é a luz do mundo. E Jesus que cura Lázaro, lá no capítulo 11, de 1 a 44. Ou seja, Jesus é a ressurreição. Então, João quer dizer alguma coisa especial para a gente com esses 7 sinais.
E aqui a gente vê essa cura do enfermo, o terceiro sinal que João relata para nós. O que quer dizer o nome Betesda, Betzata, né? Era um reservatório, uma piscina, tá? Que significa, esse nome Betzata, Betesda, ele significa literalmente, né? Fonte, casa das azeitonas. E aí tem um jogo de palavra que o judeu, né, colocava também como casa da misericórdia. Por quê? A azeitona, ela era macerada. Para poder dar o azeite, ela é macerada. A gente até vê a liturgia católica, né, como que ela coloca, Jesus foi macerado no jardim das oliveiras, oliveira, né? Então aquela que dá a azeitona, que dá o azeite de oliva. Jesus foi como que macerado ali as suas dores. Guarda essa informação. Mas era um reservatório de água, uma fonte subterrânea de água. Provavelmente se escavou um lugar para pisar, para macerar as azeitonas, e foi se escavando, de repente brotou água, e ali virou uma piscina, não era mais, mas os judeus, eles viam um lugar especial ali, aonde a azeitona, o óleo, né, o azeite tão precioso para eles, com tanto significado da unção, desde o Antigo Testamento, eles viam ali que de repente brotou aquela fonte de água, né? Então vai anotando tudo isso aí. E está lá esse paralítico, não somente ele, né, mas cegos, coxos, enfermos, né, estavam sempre lá. E aí vai dizer o Evangelho que ele estava 38 anos lá. 38 não é um número preciso, um número significativo teologicamente, mas o 40 é uma geração bíblica, acontece a cada 40 anos, né? Então, ou seja, o que João está dizendo para a gente? É que quase a vida toda gasta naquele ofício, naquela ocupação de estar ali, à beira daquela piscina, para esperar ser curado. Só que ele tinha aquela paralisia. O que João está falando para a gente com essa paralisia? Era uma condição física, tá? Mas também a gente percebe pelo próprio Evangelho que era uma condição psicológica e uma condição social também. Tanto é que o enfermo vai dizer assim, não tenho ninguém para me ajudar a colocar quando a água é mexida, segundo a tradição, ia um anjo lá, mexia a água, o primeiro que entrasse era curado. Não tenho ninguém. Gente, 38 anos uma condição, falar não tenho ninguém. A gente acabou de dar as mãos aqui, né, falar da Gabi, o diagnóstico foi ontem. A gente se compadece, nós somos irmãos, né, dentro de uma família, as pessoas se compadecem. Tem um Cristiano aqui agora há pouco também, trabalha com a gente, com o colaborador, estava partilhando a situação da sua sogra, né? Como que vocês estão dando um apoio? É claro que se compadece. Como é que a pessoa diz não tenho ninguém? Ela também não procurou. Ela também não teve uma iniciativa para se achegar a alguém que pudesse fazer isso por ela. Talvez se ela não pudesse rolar ali, né, ter uma iniciativa própria. Mas essa pessoa, ela não tinha uma iniciativa própria, né? Tanto é que ele não perguntou quem era Jesus. Olha o que os judeus aqui vão indagar ele não sei quem foi, aquele que me curou mandou fazer isso, mas né, não sei de nada. Ou seja, a pessoa vai se isentando de qualquer responsabilidade, vai se isentando de interagir com os outros, de pedir ajuda, de se responsabilizar também pelo seu processo de cura. Ou seja, o que João está falando aqui para a gente? Além de uma condição física, uma condição psicológica, uma condição social de não ter amigos, não ter família, né? Principalmente uma condição espiritual. Era cômodo viver daquele jeito. E aonde que ele morava? Na casa da misericórdia, na casa da unção. E é interessante, né, que a palavra vai dizer que essa piscina, essa fonte de água viva, de onde brotava a água viva, que curava, tinha 5 pórticos. Jesus na cruz teve quantas feridas? 5. 1, 2 no pé, 4, mais uma no peito, 5. De repente, esse que é a fonte de água viva, esse que é a fonte da misericórdia, vem até ele, né?
E aí pergunta para ele, e ele indaga com ele, ele só dá desculpa. Ele só dá desculpa. Isso reflete um pouquinho também da nossa acomodação, minha gente. Da nossa falta de avanço espiritual, talvez na nossa vida, né? Nós somos esse enfermo. Eu sou esse enfermo aqui também. Que muitas vezes me acomodo diante da minha situação, diante da minha condição. Eu sou convertido, eu sou membro da Canção Nova. E às vezes eu moro aqui nessa comunidade, que é a Casa da Misericórdia. O Padre Jonas falou isso para nós. Essa aqui é a Casa da Misericórdia. Mas eu não avanço na minha interioridade, na minha intimidade com Deus, na minha vida espiritual. Posso fazer uma pergunta para você? Depois da sua conversão, depois que você conheceu a Cristo, depois que você começou a frequentar a igreja, frequentar os sacramentos, há quanto tempo você não muda o disco da sua confissão? Que você leva sempre os mesmos pecados, sempre as mesmas coisas. A gente tem que avançar também nisso. É interessante que o Catecismo da Igreja Católica, lá no parágrafo 2014, diz assim, para a gente corresponder à graça de Deus. Corresponder à graça de Deus é permanecer em estado de graça, mas a única forma de permanecer é crescendo em santidade. Aí olha assim, agora sim, o parágrafo 2014 do Catecismo. O progresso espiritual tende à união sempre mais íntima com Cristo. Aquele que vai subindo jamais cessa de progredir, de começo em começo, por começos que não têm fim. Aquele que sobe jamais cessa de desejar aquilo que já conhece. E o progresso espiritual envolve ascese e mortificação. Ou seja, não existe santidade sem renúncia e sem combate espiritual. Agora o parágrafo 2015. É o novo homem que vive segundo a mentalidade de Cristo, não subjugado aos pensamentos do mundo presente, com suas preocupações e apegos, vai renunciando a si mesmo e ao mundo. Abre mão do próprio conforto, de situações que o privilegiam, oferta o seu cansaço, não pretende posição nem qualquer tipo de reconhecimento por parte dos homens, e muitas vezes prefere esconder suas boas obras e fadigas para que só Jesus saiba. Gente, a gente vive numa acomodação espiritual, porque eu sou convertido, eu sou uma boa pessoa, eu não roubo, eu não mato, eu não faço coisa errada. A gente falava agora há pouco do Instituto Canção Nova, que a gente segue, né? O Instituto Canção Nova tem o método de Dom Bosco de ensino, né? E aí, a intenção de Dom Bosco era formar bons cristãos e honestos cidadãos. Aliás, um equivale ao outro, um corresponde ao outro. Bons cristãos são honestos cidadãos. Então, primeira coisa, primeiro filtro para a gente avançar na nossa espiritualidade, né? Nós temos uma lei para cumprir, nós temos os preceitos humanos, mas acima de tudo, existem os preceitos cristãos. Estão lá os 10 mandamentos lá. E é bonito quando a gente vem confessar aqui no confessionário aqui na Canção Nova, mas talvez aí na sua paróquia também. Às vezes tem uns folhetinhos assim que aprofundam aqueles 10 mandamentos, né? Não roubar, não matar. E muitas vezes a gente vê lá, eu mato o outro às vezes com a minha palavra. Padre Jonas sempre nos ensinou que o irmão, o outro merece a boa fama, né? Ou seja, você tem algo de bom para falar da pessoa? Não tem. Mas às vezes a gente vem assim, olha, quero que você reza pela tal pessoa, viu? É para colocar em oração, não sei o que, e vai lá e dá-lhe uma fofoca a respeito da pessoa. Gente, isso não cabe ao cristão, isso é acomodação espiritual, isso é acomodação, isso é essa paralisia espiritual. Então tem esses preceitos, né? O que é o não roubar? Às vezes, quando eu estamos lá no nosso trabalho, eu peço para ir no banheiro para dar uma dormida, né? Ou arrumo um atestadinho lá, uma coisa para faltar um dia, alguma coisa, uma gripinha que dá, já arrumo um atestadinho. Você está roubando.
Isso é roubo. E graças a Deus não sou nem eu que estou falando, né? Quando você pega lá nos papeizinhos, lá nos aprofundamentos que a gente tem ali antes da confissão, a gente vai vendo. A gente muitas vezes é treinado, nasce e como que é treinado mesmo. A gente aprende que o jeitinho brasileiro, né? Gente, isso é pecado. Só que a gente acostuma com o pecado venial e a gente não avança numa vida espiritual. Por conta do quê? Por conta dessas coisas. Por conta dessas coisas. Só que hoje, Deus está te fazendo um chamado. Pelo amor de Deus, meu irmão, não olha isso como uma acusação. Eu não estou acusando, até porque eu estou falando de mim também. Eu estou aqui na Casa da Misericórdia, vivendo dentro da Canção Nova, no ambiente da piscina de Betesda, da Casa da Misericórdia. Jesus vem ao meu encontro todos os dias. E muitas vezes também eu ajo dessa forma. Não estou te condenando, tá? Mas eu estou te iluminando, querendo te iluminar, né? Então assim, primeira coisa, primeiro filtro, é a moral cristã. Ela está já acima dessa lei humana, que cabe também a gente corresponder à lei humana, né? Aquilo que são os preceitos da lei humana. Então a moral cristã, ela vai acima disso. Formar bons cidadãos. O bom cristão, ele é também um bom cidadão, que cumpre com as suas obrigações. Só que hoje Jesus vai para o segundo filtro, e é Ele que está te estendendo a mão e dizendo assim, olha, vem. O cristão não pode ficar só na moral cristã. Todo batizado, ele é chamado à perfeição cristã, ele é chamado à santidade. Como diz o legado do nosso querido pai fundador, Padre Jonas, ou santos ou nada. O que é a perfeição cristã? É você, além da moral cristã, você praticar a sua oferta pessoal. Aonde você pode ir além, é ofertar as coisas com alegria. Com alegria. O Cristiano estava partilhando com a gente aqui antes um pouquinho, da sogra dele está doente, então... E de idade, muitas vezes a pessoa de idade, né? Ela quer um conforto um pouquinho maior, ela tem as coisinhas dela. E ele estava partilhando aqui como que muitas vezes, o que era a obrigação dele? Onde eu quero chegar? O que é a obrigação? É a sogra, está em casa, está cuidando dela na enfermidade. Só que além disso, alguns mimos, alguns gostos, eles estão fazendo, eles estão agradando. O seu mérito espiritual vai crescer muito mais nessa hora, quando você faz para Deus, quando você faz por Jesus, porque você quer agradá-lo, é aquilo que você faz a mais, é aquilo que você oferta com alegria. Eu tenho obrigação, enquanto minha moral cristã, eu tenho que fazer isso aqui, mas espera aí, agora, Senhor, sou eu quem quero fazer algo a mais, sou eu quem quero me ofertar com alegria. Trouxe alguns exemplos dos santos aqui, né? Se é santos ou nada, para a gente aprender o que é esse algo a mais, aonde chegar nessa santidade, aonde sair dessa paralisia espiritual. Santa Teresinha dizia o seguinte, a santa das pequenas coisas, né? Por que eu lavo um prato? Para que ele fique limpo ou para que eu ame quem vai comer nele? Olha que bonito, você chega lá na sua casa, daquela pia, brotando louça. Como é que chama aqueles bichinhos daquele filme antigo? Molhava, dava, era mais um. É os gremlins, né? Em casa a louça parece os gremlins. Quando pingam a água ali, parece que surge mais assim. Você fala, nossa, já lavei louça 10 vezes hoje. Mas peraí, por que eu lavo o prato? Por que eu vou fazer esse serviço? Para amar quem vai... Opa, o operacional simplesmente ali vamos dizer, a moral cristã vai até ali, ó. Você precisa fazer isso aqui. É responsabilidade sua, enquanto dono de casa, dona da casa. Não, mas eu vou fazer porque eu amo a minha família. Oferta. Dom Bosco dizia o seguinte, se ninguém faz, faço eu. Se ninguém faz, faço eu. Dorme com um barulho desse, né? Então toma isso para você assim, será que eu sou capaz disso também? Se ninguém faz, faço eu. Francisco Marto, um dos pastorezinhos, né, de Fátima, uma vez estava brincando de peão, e aí o peão dele ficou lá, o do coleguinha caiu antes, e depois
Aí de repente chegou outra criança, e aí o que estava brincando já com o Francisco, e que o peão caiu primeiro, falou: eu ganhei, é o meu peão que está rodando aí até agora. Não, é o meu, esse peão aqui é o meu, eu ganhei. E o menino voltou a insistir: não, eu ganhei, esse peão é o meu. Francisco Marto, diante daquela brincadeira, falou: o que me importa ganhar ou perder? Não diz nada. Quantas vezes a gente em casa, marido e mulher, eu quero ganhar essa discussão, eu quero ganhar isso aqui, eu quero ter razão. Será que realmente importa? Olha como é que deixar o próprio eu, deixar o próprio egoísmo, como que muitas vezes funciona. E muitas vezes a gente se desgasta, gasta energia só para ter razão, só para não diz nada. Aliás, quando a gente vê casais em crise, a ponto de se separar, por que vocês estão assim? A gente está vivendo essa crise, é uma crise de uma diferenciação de ideias, planos diferentes, cada um pensa uma coisa. Gente, quando a gente vai ver a fundo, a maioria das vezes é egoísmo. A grande maioria dos casais não dão certo por egoísmos de um lado e de outro. Deixa você de lado. São João Paulo II, na Teologia do Corpo, diz que ninguém será feliz sem um dom desinteressado de si. Se eu não me engano, é Catequese número 15. Ninguém será feliz sem um dom desinteressado de si. Olha as ofertas, aonde Deus vai, além da moral cristã, onde Ele vai se alegrar com você. Por último, São Domingos Sávio. São Domingos Sávio tinha lá na Itália, na época do inverno, ainda tinha alguns dias que ainda tinha aula, tinha um dia que tinha nevado bastante, então nas salas tinha lareira, para ficar na sala de aula tinha lareira, e os meninos, diante da santidade ali de Domingos Sávio, enjoado de ver aquele jeito dele lá, a gente ser correto, incomoda quem é errado, e foram lá e fizeram uma armação lá na lareira, lá tal, e acusaram Domingos Sávio, e colocaram como que vestígios, até o professor chegar a Domingos Sávio. E o professor: Domingos, você nunca fez isso, o que aconteceu? E Domingos quieto. E eu vou ter que te mandar para a direção. E foi para a direção, o diretor: Domingos, você nunca foi de fazer uma coisa dessa? Isso era cabível de expulsão, mas como primeira vez que você está aqui, então eu vou te dar suspensão. São Domingos Sávio cumpriu a suspensão. Quando voltou para a aula, o professor tinha descoberto que os meninos que armaram para ele. Peraí, agora é justo também a gente resolver lá na direção. Levou ele para o diretor, falou para o diretor: eu descobri que foram os meninos que armaram para ele, que não foi o Domingos Sávio. O diretor, ali sem entender: Domingos, se não foi você, por que você não falou para a gente? E outra, se não foi você e foram os meninos que armaram para você, e você sabia que os meninos armaram para você, por que você não os acusou? Primeiro, porque era a minha primeira vez. Eu sabia que a punição seria pesada, a suspensão, mas não seria uma expulsão. Segundo, porque aqueles meninos, eles já tinham aprontado outras vezes, já pegaram suspensão. Provavelmente eles seriam expulsos da escola. Mas Domingos, você assumiu uma culpa que não era sua? Sim. Diante de nosso Senhor Jesus Cristo, que assumiu os nossos pecados, Ele inocente, Ele que foi macerado lá na cruz, eu não ia assumir uma cruz também? Eu ofertei aquilo como mérito de conversão para os meninos. Aí está, meus irmãos, aonde Deus quer que a gente compreenda. Ele quer que a gente seja bom cristão, honesto cidadão na moral cristã, mas Ele pede algo mais também. A partir do momento que você vai aumentando a sua espiritualidade dessa forma, não vai cabendo nem tempo, nem espaço na tua alma para você continuar caindo naqueles pecados que a gente sempre cai, de pecados veniais até, mas que a gente vai falhando na moral cristã. Amém?